estudei no Andrônico de Melo, hoje é o Biquinho. Tínhamos o melhor time de futebol, handball, vôlei, temos bons momentos, né, bons tempos que não voltam mais. Bar do seu Elias, e aí, quem se lembra da professora de matemática Daisy? Ela era brava, mas uma ótima professora e provavelmente Daisy diretora da escola. Mas, Sônia, você é nova também, tá? No bairro. A Mercedes falou para a Sônia: lembro muito da Daisy, porque ela me pegou cochilando na aula dela. Imagino o que ela fez comigo. Eu nunca esqueci. O Alexandre Gonzalez: esse ônibus fez ponto final até 1989 na rua Doutor Falcão Filho, que é uma travessa da rua Líbero Badaró, e que fica atrás da Prefeitura de São Paulo, que antes era conhecida como Banespinha. Aqui ele está falando do ônibus Jardim Colombo, tá? Dá uma olhadinha na foto aí. É verdade, ele ia para a Praça Patriarca. Marli Rodrigues Campos para Alexandre: eu trabalhava da 9 de julho e pegava o ônibus Bandeira Vila Sônia 6245, saudade, né? Que eu que digo agora. Ia lotado, tínhamos amizade com o motorista. O dia que estávamos atrasados, ele dava um jeito de esperar, parava fora do ponto. Tempo bom. O Alexandre Gonzalez para Marli: peguei muito essa linha que permaneceu como Praça da Bandeira até os meados de 1987. Depois, essa linha se transferiu para a Estação da Luz, fazendo final no Largo General Osório. Verdade, a Marli disse para Alexandre, eu lembro de tudo isso. Aí eu disse, a Débora Spaziani disse para Marli: sim, tinha um motorista que corria para não chegarmos atrasados. Era muito bacana. Em 1980, eu também. Eu comecei a trabalhar em 1980, pegava esse ônibus super lotado, e na época, né, a gente trabalhava de dia, estudava à noite, e nós pegávamos o material das pessoas para ficar no colo. Eu lembro que eu morava na Vila Mórcia, atravessava a chácara para pegar o lugar sentada no ponto final, né, que era na João José de Carvalho, o ponto final, e aí era uma fila enorme. E hoje em dia a pessoa pode ver você com sacola, com nenê, com sei lá quem, com idoso, com pessoas defeituosas, ninguém dá lugar a não ser que você brigue, né? É uma falta de educação imensa. Silene, Elias Vieira, aí tem a Silene Mortean Andrade pro Elias, que lindo, Elias, Campo do Rebouças, alguma coisa que eu não sei o que é. Aqui ele colocou um filme, Luar, o Alexandre Gonzalez colocou no YouTube, do YouTube, um filme Luar da Vila Sônia, que eu inclusive estou para conversar também com o editor desse filme, com o editor não, com o diretor desse filme, não deu tempo ainda, de 1989, mas eu achei que ele fez um lugar bem feio. Vila Sônia é lindo, mas ele escolheu os piores lugares. Tem lixo, sabe? Vila Sônia não é assim. Sandro Arantes, a não ser que eu seja muito protetora, né, da Vila Sônia. Sandro Arantes de Carvalho: vixe, foram 30 anos de Vila Teodomiro, Trípoli e Nicão. Muito futebol e amigos, toda a minha base é da Vila Sônia. Aí o Elias Luar da Vila Sônia, tem uma figurazinha aí. A Valéria Vanelli, Silvio Dante Bertacchi visitava minha avó e depois morei com ela, trabalhei na farmácia do seu Antônio Tuyama, Kiyoshi Andronico, e tem saudade. Renata Baral: quem já cantou Girino na pracinha do Teodomiro Dias? Quem já catou Girino na pracinha do Teodomiro Dias? Amava, e o tio do geladinho. Alexandre Gonzalez: se eu não tiver enganado, o pessoal chamava esse tio do geladinho de Milton. Maria Aparecida das Neves: tempos bons, grandes amizades, um bairro que tem muitas histórias para contar. Minha infância é metade da juventude. Vamos cantar, vamos contar então, Maria Aparecida das Neves. Pode me ligar. 997241111. Eu estou fazendo entrevista com as pessoas. Amanhã tem uma entrevista muito interessante para passar para o próximo programa. Marli Rodrigues Campos para Maria Aparecida das Neves: só quem viveu lá ou aqui sabe. Beijão, Cida. O Alexandre Gonzalez: obrigada, Alexandre, você colabora bastante aqui com a história.
Quem lembra de um japonês que era meio doido e ficava no semáforo da Avenida Francisco Morato, dando uma de guarda de trânsito, tentando manipular o semáforo? Aliás, há pouco tempo ele ficava, há pouco tempo eu digo uns 10 anos, eu acho, né? E, se eu não me engano, ele vendia ah, sushi na feira depois disso. Não sei se é ele, eu acho que é. Aí a Mercedes para Alexandre era o Toninho, morava na Mandissununga, perto da minha casa, é verdade. Aí a Débora Spaziani disse: eu lembro, a Almerinda para Débora, eu também. A Renata Amaral, e a loja do chinês que vendia coisa importada, amava aquelas lapiseiras, tojos que apertava as saias, as coisas. Nossa, que tempo bom. E ele não era um chinês. Renata, a Renata é nova ainda no bairro. Renata, se você está falando da lojinha que hoje é uma loja de brinquedos, né, de madeira, eles não eram chineses, tá? Eles eram de... Esqueci o nome. Eles moravam em frente naquela casa que parecia da China mesmo. Eles eram... Não era de Taiwan. Mas não eram chineses, não, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Eram orientais. A Débora disse: se for a loja do início da Dante Bertac, já estou respondendo aqui, ó. Onde hoje é uma loja de brinquedos, eles eram taiwaneses. Então é de Taiwan mesmo. Também comprei muitos brinquedos lá para minha filha. Um cachorrinho que latia e ficava com as patinhas assim para trás. Um pianinho de mão que temos até hoje. A Lígia Rubio Fernandes, moro na Vila Sônia há 59 anos. Se fosse colocar toda a minha história aqui, seria um livro. Né? Sônia Costa, Tânia Bezzi, tantas situações vividas, quantas recordações boas. Então vamos conversar, Rúbia. Liga para mim, me adiciona no WhatsApp, 99724 1111. A Débora respondeu: sim, Lígia, e terá um livro. Assim que acabar esta situação, vamos fazer uma reunião para contar nossas histórias. Aguardem. Sônia Costa, quem lembra do professor Ataíde de Educação Física? Maria Aparecida das Neves, coisa Sônia Costa. Quem Quiche, para Sônia, professor de Educação Física no Andrônico de Mello. Lígia Rubio, para Sônia Costa, tinha Heloísa. Tânia Bezzi, para Lígia, Heloísa a Cruel. Na época a gente não tinha nem coragem de dizer, né? Sônia para Lígia, dá um livro mesmo. Tânia para Sônia, quero nem ver. Vamos contar tudo isso, hein? Já aproveitar que nós somos velhas, já, entre aspas, né? A gente vai falar a verdade do que nós achávamos dos professores antigamente, que alguns eram muito ruins mesmo. Eu lembro da minha professora do 4º ano, tenho certeza que a Margarete Mauro também lembra, e outras pessoas, que era a dona Musete, uma bruxa de marca maior. Nossa, como aquela mulher era ruim, viu? Nós tivemos a Ana Maria, um doce de professora. Depois eu tive o professor, eu fiquei com a dona Ana Maria, no Teodomiro Dias, 2 anos, primeiro e segundo. Depois eu tive o professor Joel, que era um amorzinho no 3º ano. Aí a bruxa da dona Musete no 4º ano. Ela realmente, não sei, se não gosta de criança, não vai dar aula para criança, né? Vai procurar o que fazer, sei lá, vai ser faxineira, funcionária pública ou qualquer outra coisa, menos dar aula para criança. Né? Viviane Gomes, eu morei na Dante Bertac, estudei no Trípoli. Seu Sérgio brincava muito na rua e o ônibus Vila Sônia fazia ponto final próximo a Silvio Dante. Saudade desse tempo. Roseli Ferreira, o armazém do Sr. Paulo, Dona Isaura, pai do Nelson. É mesmo, é Nelson o nome dele. Também já encontrei com ele faz um tempão. Japonês, o Mercado Andrade, ao lado da Padaria Colombo, que ficava em frente ao Hospital dos Loucos. O senhor Paulo, da Farmácia da Avenida, o Clube Luar da Vila Sônia, que soltava balões, o armazém do senhor Zé e da dona Ludovina, a carvoaria dos Sardinhas, é isso aí, a carvoaria era o Sérgio deve lembrar, era na Rua Rui Pinto, a mercearia do senhor Ramiro. A Zilma Fernandes Marinho está falando aqui, nossa carvoaria eu não esqueço, era uma coisa diferente que nunca tinha visto. A filha do seu Sardinha casou-se no mesmo dia que eu, na igreja São Benedito. Por onde andará essa família? Vamos procurar, né?
A Débora falou, a Débora Espaziano, a carvoaria ficava na esquina da rua Rui Pinto com a antiga rua A, que hoje é a Pero Lobo Pinheiro. Depois construíram uma casa e ficou um buffet, até há alguns anos. Agora, não sei mais. O Alexandre Gonzalez respondeu para Débora: cheguei a jogar bola em um terreno onde era a olaria que ficava na rua Áurea Batista. Eu lembro. Eu fiquei, quando eu era criança, eu fiquei lá no parquinho que a gente chamava, né? Que era creche na época. Você ficou lá, o Alexandre? Você chegou a ficar lá no parquinho? Eu lembro que eu fiquei até uns 6 anos e meio, que eu faço aniversário em julho, então com 6 anos e meio eu entrei na escola, no primeiro ano. A Almerinda Vasconcelos, aquele sorvete de maquininha da quitanda do seu Paulo e Dona Isara era uma delícia, Isaura, era uma delícia, eu comprava todos os dias. Então, eu comentei lá em cima, Almerinda, que realmente era o melhor sorvete de massa que tinha. A Débora falou para o Almerinda, tá aqui, ó. Eu amava, chamávamos de japonês grande. Quando eu voltava da escola, todos os dias comia um chocolate que vendia. Era um pedaço da barra da Nestlé. Todos os dias eu comia chocolate. Vila Sônia para Alexandre. Sim, perto do parquinho, que era e ainda é uma creche que na época tinha convênio com a prefeitura e o Colégio Santo Américo. Eu lembro, eu tenho foto, eu vou das festas lá, até meu irmão Job está cantando, e tinha a dona Suzana lá, que era uma das assistentes sociais lá do Colégio Santo Américo. Ricardo Gomes, pulavam os da Android, ou para caçar, pegar jabuticaba, e corre para sempre, tinha um bom cachorro protegendo a chácara. Aí, aqui ele está falando da chácara. Fora a região onde os prédios La Maison, é verdade, etc. Antes, quando asfaltaram, era a nossa posta de corrida de carrinho de rolemã. Tem os prédios La Maison foram construídos bem antes do Quintas do Morumbi, tá? Aí o Biádio para o Ricardo Gomes. Entrei várias vezes na chácara para pegar frutas. Tinha os pés de caqui e de jabuticaba, aquelas grandes. Fui pego uma vez e tinha o periquito que morava na Silvio Dante. Levou um tiro de sal na bunda. Vila Sônia tem muitas histórias. Aliás, o Bob disse que ele não tinha espingarda de sal, não, mas tudo bem, dá uma olhadinha lá naquela. Já esfriou, já acabou meu café. Bom, tá aqui, ó. O Ricardo pro Biádio, verdade, lembro dessa história. Me safei dos tiros de sal, mas peguei muita já útil. Aba, deve ser abacate, e era das grandes, ou jabuticaba. Pulava do Android, ou para lá, e cerca era de troncos de árvores capetadas e apetadas, eu não sei, acho que você errou aqui. E eu não sei o que é Android aqui, tá? Do Android, eu não sei o que é. Aí eu pus aqui, ó, a Débora Espaziani pôs aqui, Ricardo e Biagio, tem a história dos seguintes, aí eu coloquei o link aqui, o Alexandre pro Biagio. Entrava lá para pegar umas peras e uvas, que o pessoal chamava de orvalho. Orvalha é um outro nome, uvaias, que o pessoal chamava de orvalho. Eu fiquei sabendo que é orvalho, umas frutinhas amarelas, delicioso, docinho. Aliás, é cheio de bicho aquilo lá, né? Cheio de minhoquinha. Alexandre Prubiadio. Teve um amigo meu que já é falecido, quase no final da década de 80. O cara teve a ousadia de entrar em um apiário que tinha lá e secou as colmeias desse apiário. Nunca vi tanto mel na minha vida. Ai, seu amigo precisa contar essa história, hein? Marlene Vieira Pérez, eu, professora do Teodomiro Dias. Carlos Alberto para Marlene, lembro das professoras Mariodete, Clara, Nino, que levou várias vezes para a diretoria. Carlos, você não é dessa época, tá? Você é bem mais novo. A Marlene, acho que eu estou falando aqui, ó, Almerinda, Carlos Alberto, professora Iva, lembro. Nancy, mas então, Almerinda, o Carlos Alberto é bem mais novo do que nós. Cleide,
A Cleide, professora estúpida, uma gorda, né? O professor Joel, que eu mencionei lá em cima. A Vila Sônia para Almerinda, lembro bem do professor Joel, me deu aula no 3º ano, que eu comentei lá em cima, super bonzinho. A professora Cleide, mãe do Tércio, uma bruxa, não gostava de mim, imagina, né? Ela dava aula de música. A professora Iva também era um amor. A Vila Sônia para o Carlos Alberto. A professora Marlene não é da sua época, ela lecionou em 1986, inclusive acho que só um semestre. Maria Cecília Ramos de Oliveira, tenho muitas histórias, então vamos contar, Maria Cecília? Me adiciona no WhatsApp, 99724 1111. Adri Camargo, Hospital dos Loucos, como era chamado, morria de medo de passar na calçada, os gritos eram realmente assustadores. Adri, eu acho que sua mãe, não, acho que seu irmão mais velho morava lá, não era? Ele morava lá no prédio, na esquina da rua Manuel Jacinto, com a Cordeirópolis. Lília Curral. Lembro do tempo do cinema, assisti o ET lá, morava atrás da Cooper Cotia, frequentado pelos japoneses que iam jogar Gateball. Frequentava muito o Shinohara, a Casa de Tintas, a papelaria da Dona Hilda e a Feira da Francisco Morazan, a feira de sexta-feira. Alexandre Gonçalves, na Cooper Cotia já cheguei a ver os japoneses jogando beisebol, até que ela falou gateball ou beisebol, precisa ver qual é o nome japonês. A Zilma Fernandes Marinho, fui muitas vezes no cinema. Belos Tempos, Carlos Alberto, futebol na Rua da Caixa d'Água, contra as ruas. Felipe Nunes Rocha, que também é novo, você esperava e ele não vinha. Aí pegava o Jardim Colombo, tá falando do ônibus Vila Sônia, que dava uma puta volta e quando menos esperava lá vinha ele. Você acabava de pegar o Jardim Colombo, que era 15 minutos do Morumbi, aí tinha o Vila Sônia atrás. Isso acontecia até há pouco tempo, tá, Felipe? Alexandre Gonzalez, pegava esse busão ou na Ibiapaba, ou no ponto da farmácia, ou no ponto da Igreja São Benedito. Outro que também dava uma volta tremenda era o Ana Rosa, que saía da Praça José Ória com a Francisco Morazan, é verdade, que ele voltava como Jardim Periperi, né? Lá, o ônibus Jardim Periperi era esse que o Alexandre falou, fazia ponto final, que hoje é o ponto final do Jardim Colombo. A Zilma Fernandes, peguei dezenas de vezes esse ônibus tão demorado. Edu Luiz Letieri falou para o Felipe Nunes Rocha, é verdade, misericórdia, eu morava pertinho do ponto final, na rua 29, e o ponto final era na rua 34. A gente ficava 1 hora esperando, ou mais, né? E quando chovia? Cláudio Melo, para Alexandre Gonzalez, meu pai foi fiscal de ônibus da Aviação Bandeirantes Santa Cecília por muitos anos e também trabalhou no ponto final da Vila Sônia, que ficava na rua Doutor João José do Carvalho, esquina com a Dante Bertac. Foi o que eu falei, que a gente pegava uma fila lá, tal, que eu passava pela chácara. Felipe Nunes, para o Cláudio, morei lá no 107, na rua José de Carvalho. João José de Carvalho. O Cláudio Melo, da Praça da Bandeira, anos 70. O Cláudio Melo é meu colega, estudou comigo. Alexandre Atoge, lembro muito das festas juninas na Escola Ana Rosa. Comer pastel no quintal da minha casa, na feira de domingo, na rua Mandsununga, pois naquela época as barracas de pastel eram dentro dos quintais das casas. Ia comprar doces na venda da dona Delma, que também ficava na rua Mandsununga. Fazer compras com a minha mãe no Shinohara, naquela época, minha mãe fazia compra de mês e sempre era 7 carrinhos. Nossa, nunca esqueço. E na época da Páscoa, o dono, Toshio, sempre me dava um ovo enorme. Loja Saito, esquina Manuel Jacinto, com a Francisco Morato. Sempre minha mãe comprava todo o material escolar lá. Muita gente, né? Muitas saudades desse tempo. O Alexandre Gonzalez disse, esse bar da Dona Delma era aquele bar que ficava lá em cima, quase chegando na Vila Morse? As minhas fotos de criança foram tiradas na Foto Star, que ficava do outro lado da Francisco Morato, entre a Eletrocano e a padaria Luar da Vila Sônia. Tirei fotos para documentos da Foto Líder,
que ficava na rua Doutor Silvio Dante Bertac. Aí o Alexandre Atoge para o Alexandre Gonzalez, sim. Antes do final da Mãe Sununga, Alexandre Gonzalez para o Alexandre Atoge, essa dona Delma era sogra do Buião. Aí o Quenquiche para o Alexandre Gonzalez, dona Delma era mãe do Buião. O Alexandre Atoge para o Alexandre Gonzalez, não sei quem é Buião, mas o marido dela era militar. E se não me engano, o nome dele era Senhor Otto. Um dos filhos dela chama Bitão, Luiz Carlos. Os outros não lembro o nome. O Alexandre para o Quenquiche, Bitão. Alexandre para o Gonçalves para o Atoge. Essa é a longa história que não dá hora para ser contada aqui. E a Mercedes para o Alexandre e para o Atoge, Bitão é o meu ex-marido. O apelido do Luiz, filho da dona Delma, é Buião. Alexandre para Mercedes, a minha, oi Mia, que saudades. Eu lembro que seu ex-marido era Bitão, mas pensei que o Luiz Carlos também era Bitão. No fim é Buião e todos estão certos e eu errado. Muita coisa para lembrar. Beijo enorme para vocês. Também teve uma pessoa que comentou das nossas tardes de sábado, em que nós juntávamos e jogávamos vôlei no balão da rua Mandiçununca. Lembra? O Atoge para Mercedes. Ou se lembra, saudade de tudo dessa Vila Sônia maravilhosa. Beijos. O José Francisco para Alexandre. Você está falando da minha mãe. O bar era conhecido, o Bar do Sargento, que era meu pai. Você lembra de mim? Eu sou o Zé, o filho mais velho da dona Delma. Você, irmão do Ricardo, Paulo, Hernani, a Leninha. Aí a Mercedes para o José Francisco. Lembra de mim também, né? Filha do seu Paulo e Mercedes. Como vocês estão? Espero que tudo bem. Aí o Quenquiche Atoge para o José Francisco. Os filhos da dona Adélia e do senhor Otto eram o Buião, Litão e o outro que era o mais velho, eu não me lembro. E o Atoge, a Delma, tinha corrigido. O Atoge, o corretor me ferrou. Esse corretor é terrível, né? O José Francisco para o Atoge, sim, o mais novo é Paulo, bons tempos. O José Francisco para Mercedes, oi, tudo bem? Lembro sim, a Mercedinha, o seu pai e a sua mãe foi madrinha do meu casamento. E o José Francisco para a Mercedes, tudo bem com vocês? O Quenquiche para o José Francisco, Paulinho, a Mercedes para o José Francisco, sim, tudo bem. O Biádio para o Atoge, desde dessa época você já pensava em comida. Está meio misturado aqui, mas dá para entender o que é o que, né? O Edu Luiz Letieri para o Atoge, você lembra da quitanda da e o Mamoro, na Dante Bertac, em frente à Igreja São Benedito, o Edu Luiz, as quermesses da Igreja São Benedito eram muito boas. Minha avó fazia questão do vinho quente. O Atoge para o José Francisco, nem Bitão e nem Buião, era Litão, isso mesmo. Lembro muito bem de vocês, de todos vocês. Não é você que está trabalhando com Uber e por coincidência peguei uma vez com você? O José Francisco é o meu irmão, o Litão. A sua mãe ia no bar da minha, com sua irmã, a Leninha, bons tempos. O Atoge para o José Francisco. Tá, é seu irmão. Tempos bons. A Lena está morando na mesma casa e eu casei, alugo na Mandiçununga, casa da dona Ermelinda, mãe do Cláudio Mauro, falecido, Ana Silvia. Fui para o bairro da Saúde e voltei para a Vila Sônia muitas vezes. Grande abraço para você e sua família. O José Francisco dizendo para o Atoge, que bom, eu vou no banheiro toda sexta-feira, no banheiro? Toda sexta-feira, o Zé e o Matheus são meus amigos, abraços, meu amigo, fica com Deus.
Ele vai ao banheiro? Eu não entendi, mas tudo bem, devia estar com dor de barriga, alguma coisa assim. O Atoge para o Edu Lettieri, lembro muito. Bons tempos, o José Francisco, e aí a Débora para o Alexandre, Débora Spraziani para o Alexandre Gonzalez. Vamos contar assim que acabar a quarentena. Vamos marcar para cada um contar sua história. A Mercedes para o Alexandre Atoge, Litão, isso mesmo. Buião era outro menino que morava na casa do Romeu e do Betinho. O José Francisco para Mercedes. O Buião sou eu, o irmão do Romeu. Eta o pagão. Bom, eu não sei o que significa. A Mercedes para o José Francisco. Ah, me desculpa, Zé, a gente se confunde. O José Francisco para Mercedes, não tem do que. Poucas pessoas chama de Buião, que um apelido muito feio. A Silvia Ked, meu pai, que era mestre de obras, fez muitas casas na Vila Sônia e ele tinha um carro antigo bem peculiar, um Bel Air 1955. Ele fez história, todo mundo conhecia ele. E o Edu para a Silvia, seu pai era o João, você é irmã do finado Mané Pintor. A Silvia para o Edu, sim, e você quem é? O Edu para a Silvia, eu sou o neto do seu Bento, você conhece, morava na Rua da Igreja. A Silvia para o Edu, sim, me lembro. O Edu para a Silvia. Meu avô tinha um caminhão e um Bel Air ano 54, azul branco e branco. Precisa mandar essas fotos aí para gente, tá? O Edu, hoje eu moro perto da casa do finado Mané. A Silvia, nossa, eu também moro aqui. Ai, gente, às vezes a gente encontra as pessoas e não reconhece, né? O Edu para a Silvia, você mora no Jardim Celeste, eu moro em frente à Escola Tarsila do Amaral. Você conheceu minha mãe Mafalda, a Cida conheceu. A Silvia para o Edu, eu moro na rua, na nossa rua mesmo. O Edu para a Silvia, na rua da Cida, a Cida, na Natal Pigasse. O Edu para a Silvia, eu moro na Alzira de Godoy, atrás da escola, na esquina do lado do Lava Rápido. A gente mora perto, o mundo é pequeno, eu trabalho com desentupidora. Se um dia você precisar, eu moro no número 87. A Silvia pro Edu, é mesmo, bom saber. Aí a Débora, tem foto do carro, Silvia? A Silvia, acho que tenho. Ô, Silvia, então, vê se tem. A Silvia é uma pessoa que guarda bem as coisas, né? Tem um monte de coisa antiga, né, Silvia? A Silvia para a Débora, acho que tem. A Vila Sônia para a Silvia, legal, vou guardar. Obrigada, beijo. Marco Aurélio, ele falava inglês, é. Célia Cotrim, meus pais chegavam na Vila Sônia quando estava sendo loteada, quase não tinham casas. Avenida Professor Francisco Morato era uma rua de terra, tenho foto, tá, que eu vou postar. Meu pai sempre fez parte da Associação Amigos do Bairro, e foi ele quem conseguiu que a prefeitura, a construção da praça ao lado da escola, Teodomiro Dias. Quanto à construção da Igreja São Benedito, ele participou das comemorações, colocando o primeiro tijolo, juntamente com o padre Benjamin, o pároco daquela época. Marcelo Chiavassa, a Igreja São Benedito, né, Célia? Célia para o Marcelo. Nossa, escrevi errado. Sim, é São Benedito, desculpa. A Célia para o Marcelo, já corrigi. Zilma Fernandes, que tempo distante, Célia, que bacana relembrar. Edu Leite para Célia. O meu avô também ajudou a construir a São Benedito. O padre Benjamin casou a minha mãe em 1962. Ele me batizou também. A Vila Sônia tem muitas histórias para contar. Em 1970, quando o Brasil foi tricampeão, os filhos da dona Pina, italiana, benzedeira, fizeram uma macarronada gigante, foi servido na rua em frente à igreja, sem falar na briga do Zé Gordo com o zelador do único prédio que tinha na Vila Sônia por causa de uma bandeira gigante do Brasil. A Célia pro Edu, eu tinha 8 anos na Copa de 70, mas me lembro como se fosse hoje, todo mundo rua comemorando junto. Foi muito bom, época maravilhosa. A Zilma,
Nossa, verdade, o Marcelo Chiavalos. Para Célia eu tinha 5 e lembro perfeitamente também. Edu, para Célia. Célia, você se lembra da macarronada em frente à Igreja São Benedito após terminar o jogo? A Célia para o Edu. Sim, nossa, quanta saudade. Edu para Célia. Você morava em que rua? Eu também tinha 8 anos. O Edu para o Edu. Você é filha de quem? Eu morava na rua Luiz Carlos Ventura, a rua ao lado da igreja antiga 29. A Célia Predu, eu nasci e fui criada na rua Grauçá, a rua da escola Teodomiro Dias. Ela morava bem ao lado da dona Nadira. Inclusive, estudei lá até 1979. A Célia para o Edu. Eu sou filha do José Xavier Cotrim, que era dono da Secom, já mencionada aqui. Célia para o Edu. E foi dono também do Laboratório de Análise São Vicente. A Edu para Célia, eu não me lembro, não. Eu conheço esta rua e a escola da dona Nadir também. A Vila Sônia para Edu. Nadir. Edu para Vila Sônia. É Nadir, errei. Elson Prates. Eu nasci na Dante, em frente ao bar do Pedrão. Era terra. A Claudete era vizinha, fazia programas astrais no Bandeirantes. O bar do Pedrão era na esquina do Andrônico Velho. A Zilma. Elson, sou prima da Claudete e seus irmãos, minha irmã era irmã da mãe dela. Brincávamos muito no quintal de terra, atrás da casa. Belos tempos. Elson Prates para Zilma, legal. Marco Aurélio Campolim de Almeida, estudei no Teodomiro Dias, eu sei que você estudou comigo, Marco. Ana Rosa, Andronico de Mello e João Paulo I. Lembro da Chácara, do Senhor Domingos, hoje Quintas do Morumbi, da Granja, divisa com o Caxengui, eu também lembro. Mercado Andrade, Shinohara, primeiro emprego, Igreja São Benedito, primeira comunhão, Cooper Cotia, Mercearia do Senhor Paulo, Dona Isaura e Nelson, Farmácia do Paulo, Consultório Dr. Vitor Madeira, e tinha o do Dr. Walter, né, que era na Dante Bertac, Barbearia do Itamar, Bar da Dona Hilda, Feira de Sexta-feira, Instituto Ana Rosa, Cinema Paládio, Sorvete do Seu Tamura, Bar do Pedrão, Cursão do Rogério Mauro, Itainha, e por aí vai. Meu pai, João, cantava na Igreja São Benedito nos anos 50. Temos uma foto dele com o senhor Horácio e Isolírio. O Marco, manda essa foto para mim, por favor, tá bom? Volto a Vila Sônia para cortar o cabelo no Capelli, o Edson. Morei na rua Cordeirópolis, número 53. Quanta saudade de tudo isso e dos amigos que fiz no amado bairro da Vila Sônia. Aí o Atoge dizendo para o Marco, lembro de tudo, estou na vila há 49 anos. O Alexandre, o nome do sorvete do Tamura é Quero Mais, é verdade. Cheguei a ir algumas vezes na Granja do Caxingui quando criança. Eu lembro dessa granja que era perto da Regência. O Kenkishi falando para o Alexandre, esta Granja do Caxingui, o dono era o senhor Tatsumi. O Gonzales falando para o Kenkishi, quando eu ia para aqueles lados, parecia que você estava em uma zona rural, é verdade. Naquela época, parte do Caxingui, do Morumbi, era meio mato, rua de terra, tudo bem mato, não era meio mato, era bem mato. O Gonzales, de onde eu morava, dava para escutar a sirene da fábrica Regência, que ficava no Caxingui, ouvia a sirene de manhã e no final da tarde, eu também. Morava na Vila Morse e ouvia. Kenkishi para Alexandre, minha irmã foi funcionária na Regência, foi seu primeiro emprego. A Toge, fala para ela conversar comigo, por favor, para contar a história da Regência. Anota, pode dar meu celular, 997241111. A Mercedes para Alexandre, para ir na Granja, tinha que atravessar a ponte sobre o rio, que hoje está canalizado, na Jorge João Saad, que era um tronco de árvore. Tinha muito medo de passar por lá. Esse tronco de árvore, onde tem assim, passa uma coisa de madeira, chama-se pinguela, tá?
Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. O Gonzales para Mercedes, você tirou as palavras da minha boca. O Atoge, minha mãe, quando ia comprar ovos na granja, Tati Sumi, ela tinha muito medo de atravessar essa pinguela. É, isso mesmo. Era realmente o tronco atravessando sobre o rio. A Mercedes para o Atoge, sim, a regência local onde muitas mulheres da região trabalhou. Minhas primas, irmã, tia, tocava uma sirene logo cedo e depois à tarde dava para escutar de casa, lembra? O Gonzales, fui assistir um jogo domingo de manhã com meu pai no estádio do Morumbi em 1977. Quando eu saí do estádio, eu vi os tratores alargando as marginais do córrego para mais tarde ser pavimentada e ser Avenida Jorge João Saad. E a Débora colocou que tem essa história, colocou os links que estão aí, também a história da Vila Sônia. Almerinda para o Marco Aurélio, lembro de você e seus irmãos, Miro e Pica-Pau, não sei o nome. Vila Sônia para o Marco Aurélio, você pode me mandar a foto? O Wellington Cardoso tinha pista de bicicross ao lado da escola do seu Sérgio. O Gonzales, nossa, nessa mesma época também fizeram uma pista de bicicross no campo do Rebouças. Isso aí foi em 1982. A Deise Seara, lembro com muitas saudades de alguns episódios. A chácara que pulava o muro para pegar frutas, o Hospital dos Loucos, Igreja São Benedito, onde eu ia todo domingo com minha mãe, padaria Escola da Algisa, onde também estudei, Escola da Algisa no Monte Kemmel, tá? Andronico Velho, poxa, são tantas lembranças, Praça da Escola Dona Nadir, plantei uma das árvores lá. E, aliás, a Deise tem uma fotografia muito bonita de quando ela fez teatro com um mocinho, que eu esqueci o nome, mas eu tenho registrado. Marco Aurélio disse, no mercado da Dona Maria Japonesa, o Vaguinho ganhou um banque da Doriana. Vamos lembrar disso? O Marco Melo para o Aurélio. Foi a tampa premiada da Doriana, né, Zacão? Lembra que estava na garupa do Wagner Siqueira? Que, aliás, o Wagner Siqueira lembra de muita coisa, né? E levei um capote e ralei toda a cara. Zecão abriu um saquinho de leite. Ia tomando na rua, quando a maré estava melhor. Abri uma lata de leite moço e saía todo folgado tomando no meio da rua. Marco Aurélio, uma bike. Aí o Zé Francisco, jogávamos bola com os times da Vila Morse contra o time do Raro. Sorvetes do Tamura, eu moro na antiga Rua 30, hoje Judite Passal de Esteves, perto do Dé Santos. A Ana Maria Santos Trifone falou para o José Francisco, eu morei anos na Judite. Nossa, eu não sabia, Ana. Eu não sabia que você morou anos na Judite Passal de Esteves. Que casa que você morou? Aí o José Francisco falou para a Ana Maria, e mesmo eu moro aqui desde 85, você deve conhecer, eu sou restaurador de móveis, tinha oficina na esquina da Judite com a Dante Bertac. E a Vila Sônia falou, Buião, o Vado Cruz, eu conheci tudo que foi relatado aqui nos comentários. Moro na Vila Sônia desde há 55 anos. O Vado Cruz, relatado, corrigiu. O Biádio, indústria de roupas Regência, muita gente da Vila Sônia trabalhava lá, inclusive eu, em 1966. O Biádio, né, minha mãe trabalhou na Regência, tinha um apito que escutava aqui na Vila Sônia todos os dias às 17 horas. O Biádio para o Wagner, verdade, era uma sirene, aquelas de acordar o bairro inteiro. Aí o Alexandre Gonzalez para o Wagner tinha a sirene que tocava às 6h45 da manhã, quando eu estava indo para o Teodomiro Dias, na Rua da Chácara, na metade dela ouvia a sirene da Regência.